Bom, agora já seja bem-vindo, professor Steve. Bom dia. Bom dia. Já, inclusive, trabalhamos a sua questão. Hoje foi objeto de profunda análise. Foi uma meia-culpa coletiva. É uma questão importante. Mas já está. Acho que já recebeu, já deu certo? Professor Steve, eu vou entrar em contato com você por WhatsApp depois da reunião para a gente resolver isso, tá bom? Beleza, combinado. Tá. Então, na terça-feira, meio-dia, vamos fazer o teste. E em relação ao congresso que nós vamos participar agora na semana que vem. Bom, já estamos gravando. Hoje temos um tema que é resultado da transformação do mundo, resultado da transformação dos últimos anos do mundo. É um tema que aproveita esses vários embates que nós temos tido nos últimos anos em relação à nossa consciência de mundo. Ele é muito importante. E, neste caso, ele é direcionado para uma questão específica ligada ao direito do trabalho em determinado setor. Portanto, antes de passar para a professora Amanda, também mais alguns recados que fiquem aqui gravado. Semana que vem nós temos realmente o nosso congresso, os 22 anos do ONEAD, 30 anos do Mercosul. Esse congresso ele vai refletir, é bem oportuno, porque foi em novembro que o Mercosul vai estar registrado como um acordo complementar número 18 dentro da ALAD. Então, ele passa a ter um registro na ALAD agora em novembro. Isto, então, faz os 30 anos do Mercosul. A novidade em relação aos outros congressos, porque é exatamente aqui ele passa a ter o registro. Ele foi criado e vai ter o registro na ALAD como acordo complementar número 18 no mês de novembro. Então, agora são 30 anos efetivamente do Mercosul. Esse vai ser o diferencial. Bom, algum comentário? Júlia, gostaria de tecer algum comentário para o Congresso, ou para o pessoal do NEAD? Sim, só relembrando, pessoal, que para conseguir assistir e receber os certificados de ouvinte do Congresso, eu preciso estar inscrito nas atividades, não só no Congresso em geral. Para cada mesa específica tem uma inscrição, tá? Tem um tutorial, eu posso passar no grupo do WhatsApp de novo, caso vocês precisem de ajuda, porque assim a gente consegue controlar realmente quem está participando. Isso. Bom, e nós vamos fazer o teste, eu e o professor Steve, na terça-feira, ao meio-dia. Vamos fazer o teste para ver se está tudo funcionando, para as mesas, a função da presidência da mesa, que não é só nomear os trabalhos, mas sempre ter uma pergunta na manga e coordenar, fazer a mediação, fazer com que os trabalhos eles sigam de uma maneira lógica. Então, a função da presidência é uma função muito importante. É uma função muito importante. Alguém gostaria ainda de externar alguma dúvida? Bom, então, agora sim, eu passo à professora Amanda, agradecendo a sua gentileza. É um tema, para mim, especialmente interessante, já que eu tenho uma orientanda que trabalha com questões relativas a isso, e ela vai gostar muito disto. Professora Amanda, a palavra é sua. Obrigada, professor Luiz. É uma alegria estar aqui com os colegas da NEAD, né? Ainda que de forma virtual. Esperamos que no ano que vem possamos todos nos reencontrar na nossa querida PUC novamente, né? Então, nossa última
apresentação só os da casa, né? Vamos dizer assim, antes do nosso evento, que vai encerrar aí o nosso 2021 com chave de ouro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Estão vendo o que eu estou vendo? Maravilha. Então, nosso bate-papo de hoje, né, é sobre um assunto que tem permeado aí inúmeras discussões, inclusive dentro da OAB Paraná, né? Eu e a professora Juliana aí fazemos parte, né, com muito orgulho, a professora Juliana da Comissão do Pacto Global, né, da OAB do Paraná, que tem implementado e trazido essa discussão para dentro dos escritórios, para dentro aí da advocacia paranaense. E isso também foi um dos motivos pelo qual o tema foi adaptado aí para o nosso último encontro de hoje. Então, a ideia, hoje a gente discutir um pouquinho da aplicabilidade do ODS 12, que trata do consumo e da produção responsável, dentro de um ramo econômico bem específico, que é o ramo das indústrias têxteis, né? E quando a gente fala em ODS 12, a gente está juntando trabalho e consumo, né? O ODS 8, ele é mais especificamente voltado à questão do trabalho decente, utilizando aí o termo que a OIT preconiza como o ideal. A ideia de trazer o ODS 12 e não o ODS 8 foi justamente a questão ferramental do direito do trabalho para com o direito do consumidor. Então, o nosso ponto de partida hoje é a premissa de que o trabalho digno em condições dignas, ele é um instrumento socioeconômico de distribuição de renda e igualdade social. E sem distribuição de renda e igualdade social, a gente tem prejuízos, vamos dizer assim, num consumo consciente, num consumo sustentável. Então, daí a grande importância da gente aliar a questão da produção sustentável e do consumo sustentável. Esse que a gente as empresas, as indústrias só produzem se houver mercado consumidor, né? Só para esclarecer, eu não estou conseguindo ver o chat, então se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, por favor, alguém me avise, tá? Que eu só não estou conseguindo ver, não quero deixar aí ninguém sem se manifestar. E daí, quando a gente fala em indústria têxtil, a primeira coisa que vem à mente, pelo menos dos estudantes de direito, é a Revolução Industrial, né? A gente pensa em indústria têxtil, volta-se no tempo, né? Imagina-se a questão histórica e, obviamente, foi um marco aí na questão do direito, principalmente do direito do trabalho, né? Não posso deixar de puxar a sardinha para o direito do trabalho, porque nós tivemos aí um dos grandes marcos iniciais da legislação trabalhista na Inglaterra, com o Peel's Act, né? Enfim, foi resultado de uma ação do Sir Robert Peel, que diminuiu a carga de trabalho, então, das mulheres e das crianças, né? Para 14, 12 horas, porque, afinal de contas, estava mais do que suficiente, né? 18, 20, era muito tempo. Então, nós temos aí um primeiro marco histórico, vamos dizer assim, na legislação trabalhista, decorrente muito da indústria têxtil, do processo da fabricação do algodão e da indústria têxtil da Inglaterra, né? Então, essa transformação, ela já trouxe, vamos dizer assim, um impacto no ramo econômico e também no ramo do direito, né? Então, esse avanço, não gosto de usar a palavra evolução, né? Porque lá no PPGD a gente não usa essa palavra, né? Evolução é complicado, este caminho percorrido pela indústria têxtil, né, ele não teve apenas uma influência no processo de produção fabril, mas também no comportamento dos consumidores, né? Então, mais facilidade de produção, mais quantidade de produto, um menor preço se eu tenho mais quantidade, isso tudo, obviamente, influenciou nos hábitos da sociedade da época, né? Então, a questão da moda passou de uma questão meramente fabril industrial, porque hoje a gente escuta muito falar a indústria da moda, né? Inclusive temos um ramo aí do direito da moda, né, que estuda essas questões, também tem a nossa colega lá da comissão que estuda essa vertente, né? Então, houve toda uma modificação, não só no cenário trabalhista dentro da indústria têxtil, como uma repercussão econômica dessa facilidade de acesso e modificações nos hábitos de consumo da indústria. Pois não. Quem chama? Não? Cadê você?
Então, vamos lá. Bom, e atualmente, vamos dizer assim, contemporaneamente, mais uma vez, a gente tem a indústria têxtil despontando um movimento, vamos dizer assim, né? Então, aquela famosa ideia de ciclicidade da história, mais uma vez faz com que a indústria têxtil esteja na ponta, vamos dizer assim, na ponta do iceberg para reformulação dessa questão do trabalho decente, da produção consciente, do consumo sustentável. Então, eu trouxe aqui uma série de imagens para a gente refletir um pouquinho e de forma bem tranquila. Então, a gente passou de uma produção praticamente manual, né, totalmente artesanal, para uma situação de total precariedade nas condições de trabalho, com mulheres, com crianças, com jornadas absurdas, né, sem qualquer atenção à questão de salubridade do ambiente. Para um evento, não só o PIOS Act, né, foi um marco aí no direito do trabalho, mas para um evento também desastroso nos Estados Unidos, né, que foi o incêndio da tecelagem, que marcou também uma data histórica que até hoje, né, é utilizada como meio de reflexão. Então, nós viemos numa caminhada, não é? E, de repente, não tão de repente assim, né? Mas passando da modernidade para a contemporaneidade, nós tivemos, então, a mudança dessa foto que, para mim, aparece à esquerda, para esse novo modelo produtivo que hoje é representado aí pela questão da direita, né? Resumindo aí as DITs e o modelo fordista, o toyotismo e o just-in-time em 3 minutos. Mas vamos adiante. E daí a gente pensa, poxa, mas essa figura ali da moça de calça jeans, ela é bem representativa. Nós temos uma fábrica limpa, nós temos ela ali com um EPI na cabeça, um EPIzinho no pé. E houve, então, uma evolução. Podemos falar em evolução? Parece um ambiente mais agradável de trabalhar, né? Parece uma situação, vamos dizer assim, laboral interessante. Mas não ficou só nisso, né, pessoal? Então, a situação, ela foi caminhando, vamos dizer assim, para uma nova, velha precarização. Então, continuamos com situações de trabalho infantil, situações de ambiente insalubre, situação de exploração de mão de obra de migrantes e refugiados, principalmente nas facções de costura, né? E a gente chega, então, em uma situação que realmente verifica-se que a indústria têxtil não é mais, assim, tão dourada, vamos dizer assim, né? Então, até esse título dessa tela indica bem, né? A ultrapassada nova indústria têxtil. Será que ela é tão nova? Sim, ela não continua violando o direito dos trabalhadores? Ela não continua interferindo na postura do consumidor? Ela não continua não sendo sustentável? Mas vamos por partes, né? Então, que a gente faz um gancho com o fenômeno da globalização econômica, né? Trouxe diversos impactos e, vamos dizer assim, o estilo de vida norte-americano, ocidental, né? Que acabou influenciando sobremaneira aí a diversos países do Ocidente, acabou trazendo essa, vamos dizer assim, essa sede por estar na moda, né? Aquele estilo de vida americano. Então, dentro da indústria da moda, coleções que antes a gente tinha semestrais, né? Primavera e verão, aqueles grandes desfiles de alta costura, que eram vendidos a altos preços, praticamente em situações de criação artesanal, continuam existindo. Porém, o que movimenta a maior parte da economia da indústria têxtil é justamente o que foi chamado de fast fashion, que são aquelas indústrias que têm um preço mais acessível para a maioria da população, que reproduz, de uma certa forma, as tendências que são, então, reveladas lá na alta costura. E esse sistema produtivo de fast fashion, ele não tem mais aquela bipolaridade de coleção primavera-verão, coleção outono-inverno. São coleções lançadas semanalmente, né? Então, são parcerias, as famosas collabs, que agora estão na moda, né? Que são as parcerias de produtividade, moda criada, copiada e recriada a cada semana. Isso demanda uma velocidade produtiva. Para eu ter um preço atrativo ao consumidor, eu preciso enxugar ao máximo o meu custo produtivo,
e isso acaba caindo, então, na redução e na violação de alguns encargos sociais, trabalhistas principalmente, né? Então, temos aí um círculo vicioso bastante complicado, né? Preciso de uma roupa barata, com preço baixo, para isso eu vou tirar o quê da onde, né? Produtos de qualidade não tão boa, tecidos de qualidade não tão boa, que também já são decorrentes de mão de obra em situação de precariedade, e violação dos encargos sociais. E daí a gente cai de volta no conceito de trabalho decente da OIT, né? Então, trouxe aqui uma tela do Conselho da Justiça, que diz que o trabalho decente é um trabalho produtivo de qualidade, realizado em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana para homens e mulheres. Então, infelizmente, ainda não se vê trabalho decente em todos os ramos. Diga, professor. Veja que interessante. Claro que você vai chegar num patamar bastante grande em relação a isso. Mas, a partir da rodada de Tóquio, nós temos a criação de alguns mecanismos que vão resultar no programa ISO, o Programa de Qualidade Total, quando você vai trabalhar na quantificação do ótimo. Esse é algo interessante que vai acontecer a partir da década de 70. Não sei se eu estou antecipando algumas coisas, mas a partir da década de 70, nós vamos ter aí esse papel, que um produto de boa qualidade, nós vamos trabalhar com um bom retorno, que vai ser, os estados vão tomar determinadas posições. Por outro lado, também dentro dessa lógica, uma questão anterior, lembrar que em razão dos dois princípios do GATT 47, o princípio do tratamento nacional e o princípio da cláusula da nação mais favorecida, eles vão servir de instrumento para que as empresas americanas inicialmente e depois as outras empresas, elas possam estar em qualquer lugar do mundo. Por quê? Pensar na questão do preço, o preço como uma pizza, composto de uma série de custos. O maior custo é o custo tributário. O segundo maior custo é os encargos sociais. O terceiro maior custo, daí é matéria-prima. Então, você associando essas questões com menor tributação, menor encargo social, encargos sociais, você teria um maior lucro. Essa era a lógica, mas ela vai se modificando com o tempo. E esse é um passo importante. Essa discussão que ocorre aqui no Brasil, ela é uma discussão relevante em razão de alguns atrasos nossos. Mas, em termos globais, a questão, por isso que a professora colocou da ODS 12, ela é estratégica, de fato é estratégica. Professora Amanda, são só essas observações também provocando. Obrigada, professor. De fato, a gente entra numa questão, vamos dizer assim, um pouco mais complexa, que é o poderio econômico das transnacionais, né? Porque a gente migra o centro de... A bateria está acabando, acho que eu preciso colocar o aparelho na tomada aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá, enquanto tem bateria, a vida. A gente migra o centro produtivo de países que têm uma legislação trabalhista mais protetiva e tributos mais altos, para países em que eu tenho uma facilidade de acesso, vamos dizer assim, à mão de obra barata, em que eu não tenho tantos encargos sociais e que muitas das vezes essas empresas têm isenções tributárias, né? Então, essa mudança do centro da cadeia produtiva, ela acaba trazendo, então, uma situação de precariedade dessa mão de obra. Eu vou trocar de tomada. Vou pedir a licença para vocês um minutinho aqui, porque senão nós vamos ficar conversando no vazio, que não está carregando aqui meu computador. Agora vamos lá. Bom,
Nesse sentido, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, eu não sei se vai dar certo por aqui, mas a gente já vai descobrir juntos, porque o Zoom tem as suas idiosincrasias, vamos dizer assim, não é? Um trechinho de um documentário muito bacana, que fala um pouco dessa indústria da moda contemporânea e todo o impacto que as transnacionais têm nessa situação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegue sim, mas você faça normal pelo teu, né? Faça e depois coloca no share screen, daí fica fácil. Você coloca a tua produção, daí coloca no share screen. Então, pera lá, vamos ver. Eu acho que ele está em tela inteira, vamos ver. Daí coloca no share screen. Sumiu. (10-0 para o Zoom. Vamos lá. Não, mas funciona. Veja no YouTube mesmo. Coloque no YouTube. Coloca no YouTube. Está aparecendo no YouTube, daí você coloca no share screen, aperta lá o share screen, aí aperta outra vez aquele que está passando, daí dá direto. É que sumiu a minha tela do Zoom, aí eu não consigo... Ah, aqui, vamos ver. Entrou. Foi? Foi. Deixa eu minimizar os companheiros aqui. Você pode colocar o som também, se quiser. Esse é um dos grandes problemas, porque é fácil criticar a indústria nesse sentido, mas o problema maior são os países, que eles não têm legislações trabalhistas que possam proteger o trabalhador. E a alternativa é ou eles trabalham nisso ou vão morrer de fome. Ou trabalham nisso ou morrem de fome. Então, esse é um problema muito sério. Esse é um problema muito sério que nós enfrentamos. Ou você tem isso, ou morre de fome. Então, a pressão, e esse é o grande desafio, né? A pressão é sobre os países. E o que nós fazemos? Nós fazemos pressão sobre as empresas. Claro que as empresas estão aproveitando o que o país oferece. A grande questão do dumping social, por exemplo, é quando não há previsão no país de proteção do trabalhador. Não há proteção no país. Esse é o grande problema. Esse é um dos aspectos que perturba bastante. Não há essa proteção. Uma coisa é você não cumprir as normas trabalhistas, como acontece no Brasil. Vocês viram que ontem
eu estava ouvindo que o Superior Tribunal de Justiça prendeu um casal que estava, ele trouxe uma angolana que eles trabalhavam lá para eles em Angola, eles trouxeram para cá, ela fazia uma dupla jornada de trabalho, ganhando R$600 por mês, e que foi condenada como com situação análoga à escravidão. Evidente, porque nós temos legislação. O problema são dos países que não têm essa legislação. E a pressão que a gente faz sobre a Nike acaba... Qual que vai ser o papel da Nike? Ou contra outras empresas? É a questão. Tá bom, vamos fechar as empresas aqui. O que vai ocasionar para o país? São países, muitas vezes, países falidos. Eu não estou dizendo que deve ser dessa maneira. Eu estou dizendo que nós temos um problema mais sério aqui. Essa é a preocupação. Nós temos um problema muito sério. Professora Amanda. Obrigada, professora. Exatamente, essa é a dificuldade, né? E daí a grande importância da gente estar discutindo o ODS 12 e não o Pacto Global hoje, porque o Pacto Global ele é voltado para as empresas, nas políticas das empresas. Mas a empresa só faz, via de regra, vamos dizer assim, aquilo que lhe confere lucro, não é? Então, essa é uma vertente, né? Ser sustentável precisa dar lucro, esse é um ponto. Agora, além de dar lucro, né, é importante que haja, vamos dizer assim, não só um incentivo por parte do Estado para que isso ocorra, para que a empresa seja sustentável, cumpra a legislação trabalhista, esteja de acordo com as certificações ambientais, enfim, e uma série de outras coisas, mas que também tenha punições caso isso não ocorra. E daí entra a importância da gente implementar o ODS 12 para que isso possa chegar com impacto efetivo às empresas, porque se não há uma política pública envolvendo essa questão, obviamente a coisa não se desenvolve, né? Não vai para frente. E dentro desse universo das empresas transnacionais, que tem casos de violação a direitos dos trabalhadores, nós temos uma situação aqui mesmo no Brasil, né? Uma situação que começou lá em 2011, eu digo começou porque ela não tem fim, né? Acredita-se que agora a situação já esteja um pouco mais regularizada. Então, lá nos idos de 2011, a Zara, que é uma empresa transnacional, né, de um grupo espanhol, ela tem algumas produções no Brasil. Por que eu digo algumas produções? Porque nunca ninguém passou na frente da fábrica da Zara, né? Só da loja da Zara. Por quê? Porque no Brasil, como que funciona essa produção das peças da Zara que vocês compram lá no shopping, que está dizendo que foi feito no Brasil? Através de facções de costura, né? Então, esse nome feio mesmo, facções de costura, que são as pequenas indústrias, pequenas fábricas que fazem, seguem o modelo que chega, o molde, a coleção, colocam então a etiqueta da empresa, mas a fabricação não é feita por uma fábrica própria. Então, são eu não queria usar essa palavra terceirizadas, mas são as facções de costura. E isso, na indústria da moda, existe desde sempre, vamos dizer assim, aqui no Brasil, na Índia, na China e, né, em vários outros países. Essas facções de costura, então, são elas que contratam, que registram os trabalhadores, não é? E que organizam, vamos dizer assim, o ambiente laboral. Nessas facções de costura, que trabalhavam exclusivamente para a grife da Zara, foi encontrada, então, mão de obra análoga à escravidão em uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, né? Então, haviam trabalhadores em situação de documentos retidos, principalmente bolivianos e peruanos, que estavam em situação irregular no país, e isso é uma situação recorrente, principalmente no estado de São Paulo. Imigrantes, migrantes, refugiados, trabalhadores estrangeiros, que não sabem os direitos trabalhistas que têm no Brasil. Segundo, que não sabem que se eles forem à polícia denunciar alguma coisa, eles não vão ser mandados de volta, né? E muitas das empresas, inclusive uma das formas de escravidão contemporânea que a legislação traz é a retenção dos documentos desses trabalhadores. Então, eles sequer
tem a quem recorrer, eles vão chegar na delegacia dizendo que são quem, se eles não têm passaporte, eles não têm RG, eles não têm nada, quem dirá a carteira de trabalho. Então, aí já começa essa problemática, né? Então, lá em 2011... Amanda, Opa, diga, Steve, bom dia. e inclusive vou levar um ponto que foi até discutido na Comissão de Direito Internacional, o professor Luiz Alexandre tinha comentado na época, que tem um ponto muito importante, que houve a alteração da lei do imigrante, né? O Estatuto do Estrangeiro. E o ponto principal de modificação do Estatuto do Estrangeiro foi exatamente descriminalizar a situação de irregularidade do imigrante. Então, o medo maior que essa pessoa tem, inclusive, não é nem de ser enviado de volta para o seu país de origem, é dele ser preso. E essas empresas aterrorizam esse funcionário falando, olha, você está ilegal. Se você for denunciar, eles ainda te prendem porque você é um imigrante ilegal. Mas no Brasil agora não é mais crime, então ele não tem pena de prisão para essa pessoa. Então ele tem um temor quase reverencial se por acaso ele for denunciar, porque ele não tem a documentação correta e ele acha que ele é o criminoso ainda. É uma situação bem grave, inclusive quando houve a alteração do conceito de trabalho análogo à escravidão, essa situação foi discutida, não só a retenção dos documentos, mas também aquela servidão por dívida, vamos dizer assim, porque ele mora na fábrica, então metade do salário já é para pagar comida e roupa lavada, né? Que não existe, mas enfim, né, num grosso modo, e ainda dentro da tipificação daí lá do Código Penal, né, há uma agravante, agora já os penalistas me desculpem, não sei se o termo é agravante, se é majorante, enfim, qual é o termo técnico, né, mas há vamos dizer assim, há um gravame em essa situação de trabalho análogo à escravidão ser realizada em trabalhadores estrangeiros, né? Justamente por conta dessa vulnerabilidade em relação a saber o que é direito deles ou não. Isso foi um passo aí bem importante. E mais uma situação que a gente poderia passar aqui mais uma manhã discutindo é a questão do gênero dentro dessa problemática trabalhista têxtil da imigração, né? Porque daí tem mulheres, tem crianças, e a situação se avoluma cada vez mais, né? E numa situação, por exemplo, em que esses trabalhadores sejam descobertos pelo Ministério Público do Trabalho, o que a gente tem de política pública para resguardar, para tentar reverter essa situação? Liberação de seguro-desemprego, sem os requisitos dos meses, né? E o que mais, né? Então, a gente precisa ter uma política efetiva de como transformar esse trabalhador que foi encontrado em uma situação de precariedade em um trabalhador que possa chegar a ter o tal do trabalho decente, porque é o que o professor Luiz Alexandre comentou no início, é melhor um trabalho que não é decente do que trabalho nenhum na atual conjuntura que a gente tem hoje, né? E muitas dessas pessoas, maciça maioria não tem escolha, né? Não tem nem aonde morar, então o famoso alojamento, né, acaba sendo a casa desse imigrante, a casa desse refugiado, e isso realmente é uma situação assim que causa revolta, eu diria, né, uma situação de irregularidade muito, muito flagrante mesmo, né? Então, nesse caso da Zara, lá em 2011, quando houve a autuação pelo Ministério Público do Trabalho, foram resgatados, então, alguns trabalhadores, né, principalmente imigrantes, e refugiados, não vamos entrar nessa temática, né, vamos dizer assim, e foi feito um TAC, tá, um termo de ajuste de conduta junto ao MPT, em que a Zara se comprometia a não utilizar mais facções de costura, mão de obra das empresas que utilizassem, que tivessem alguma autuação, que estivessem cadastradas lá na lista suja do trabalho escravo, que entrou no site do Ministério, saiu do site, entrou no site, saiu do site, né? E nunca ninguém acha, mas ela existe. Está lá, em algum lugar dentro do site do Ministério / Secretaria do Trabalho, né? Então, um dos itens do termo de ajuste de conduta da Zara com o MPT justamente era para que fosse feito um mapeamento e que a Zara contribuísse de alguma forma para que essas empresas não se utilizassem mais dessa mão de obra irregular, dessa mão de obra análoga à escravidão.
a ideia é muito boa, né? Poxa, as empresas, então, essas facções estão fazendo uso de mão de obra irregular, a empresa precisa produzir, então a gente vai, com o TAC, fazer com que a empresa que compra todo esse produto, que é a Zara, faça com que essas empresas, com que essas facções menores mudem a postura em relação aos trabalhadores. Ok, essa era, vamos dizer assim, a intenção do Ministério Público quando fez o TAC. Porém, houve um efeito rebote aí. Ao invés de efetivamente haver um controle, uma análise do que essas empresas estavam fazendo, uma conscientização, uma modificação das condições de trabalho dessas facções, elas simplesmente foram descredenciadas e a Zara contratou outras, que tinham exatamente a mesma política de violação aos direitos trabalhistas. Então, o relatório, na verdade, ele serviu, vamos dizer assim, como uma ferramenta de dizer, essa viola, poxa, mas eu vou ser autuado, então. Então, ao invés de restabelecer a situação de trabalho decente, eles simplesmente contrataram outras que também não tinham respeito à legislação trabalhista e, por isso, foram autuados novamente lá nos idos de 2014, 2015, né? Então, vamos dizer assim, a ideia foi boa, mas a execução foi... o lucro falou mais alto, né, do que a execução. E esse é um dos casos, né, um caso que ficou bem famoso por ser aí dentro do nosso território e por ser uma marca bastante conhecida. Então, apenas um exemplo, né, de tantos e tantos que a gente poderia trazer aqui dioturnamente, se vocês acessarem o site do Ministério Público do Trabalho, há fiscalizações em que a indústria têxtil, o ramo da construção civil e o agronegócio são aí os que despontam em trabalho análogo à escravidão, né? Então, não só no Brasil houve esse problema com as facções da Zara, né? Eu estava tentando lembrar o nome da empresa maior da Zara, eu acho que é a Intex, se eu não me engano, é espanhola, eu acho que é a Intex. E isso acontecia também nos outros lugares, nas empresas da Argentina, nas facções da Argentina, nas facções indianas e outras situações. E, além de tudo, poderíamos nos perguntar se lá nos idos de 2011 seria possível eu terceirizar, né, a minha atividade fim, porque afinal de contas a Zara vende roupas, né? E a facção de costura faz o quê? Faz roupas. E lá em 2011 eu não podia terceirizar a atividade fim, não é mesmo? Mas isso nem foi uma discussão que foi adiante, né? Isso não vamos nem entrar aqui, senão nós vamos ficar muito trabalhísticos hoje, né? Vamos focar no ODS aqui. Mas é uma reflexão importante, né? Não era o modelo adequado, tá? A gente só teve liberação da terceirização da atividade fim recentemente, né? Antes da reforma, no início de 2017, e só saiu em 2019 aquele lindo julgamento que libera a terceirização da atividade fim, mesmo que os nossos ministros não tenham chegado a um conceito do que é atividade fim, mas está liberado. Né? E com alguns problemas, né? Se falar dessa reforma, nós entramos na obrigatoriedade do trabalhador constituir sua própria empresa pessoal e prestar serviços ao dono da empresa. É uma coisa maluca. Ele segue todos aqueles preceitos de horário, subordinação hierárquica previstos na lei trabalhista, mas é uma empresa. Daí não tem direito ao 13º, não tem direito a férias. Então, nós estamos em um mundo cão. A reforma só atingiu o lado mais fraco, as outras coisas que deviam ter sido feitas, a questão tributária, que daí teria sentido. Se se faz a reforma tributária, aí teria sentido uma nova relação trabalhista. Mas não foi feito nada. Então, nós apenas precarizamos o trabalhador, a parte mais fraca. Então, é um problema muito sério. O que foi aprovado é algo assustador nesse sentido. A reforma ainda causa, né, vamos dizer assim, impactos de espanto, mas uma das situações
piores, vamos dizer assim, realmente foi essa questão da pejotização, né? Que antes já existia, que agora se agravou, e como é um nome feio, né? Daí fala pejotização, todo mundo sabe o que acontece, né? Então, eu sou dispensado, abro o CNPJ e presto serviço. Então, agora a gente tem um termo novo, né? Que é o empreendedorismo. Então, a gente entra numa outra questão, né? Eu não sou PJ, não estou sendo explorado, eu sou empreendedor. Então, a gente romantizou um pouco essa pejotização, mas também é um assunto que renderia bastante discussão e está totalmente contra o desenvolvimento sustentável. Vamos fazer um gancho aqui, porque de sustentável essa nova relação de PJ não tem nada, né? E o que a gente entende por desenvolvimento sustentável? Da onde vem esse desenvolvimento sustentável, né? O que come, onde vive, né? Hoje no NEAD. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele surge lá do relatório Brundtland, tá? Que é conhecido também como Nosso Futuro Comum. Então, a ministra Gro Brundtland, ela indicou alguns elementos, vamos dizer assim, que ela entendia como causas fundamentais que impediam o desenvolvimento de alguns países, né? E dentre eles, a pobreza, que ela colocou como um dos problemas maiores dos países em desenvolvimento, na época, ainda lá da época 92, não se utilizava o termo em desenvolvimento, né? E o consumismo elevado nos países desenvolvidos. Então, veja, pobreza decorre de falta de distribuição de renda. Falta de distribuição de renda decorre de falta de trabalho decente nos países menos desenvolvidos. E consumismo elevado nos países desenvolvidos. Então, o conceito inicial do desenvolvimento sustentável já une trabalho / distribuição de renda e consumo. Então, se a gente conseguir, de um modo um pouco utópico, mas fechar esse círculo pelas duas pontas, unir essa linha em um círculo, o trabalho e o consumo, aí há uma possibilidade real desse desenvolvimento sustentável começar a efetivamente aparecer aí dentro dos estados e, consequentemente, dentro das empresas, né? Então, a gente teve toda aquela discussão ambiental e, enfim, todas as conferências que se seguiram, que foram aperfeiçoando, vamos dizer assim, esse conceito hoje de desenvolvimento sustentável, que é aquele famoso que satisfaz as necessidades do presente, sem impedir, então, as futuras gerações de satisfazerem as suas necessidades, né? Então, não compromete as capacidades das futuras gerações, ou das gerações do porvir, como vários autores colocam. Fica aí o conceito do relatório Brundtland. Importante a gente fazer uma diferenciação entre desenvolvimento e crescimento na sequência, depois que o Steve fizer a contribuição. Diga lá, Steve. Oi, Amanda, desculpa, não quero atrapalhar, mas... Não atrapalha nunca, estamos bate-papo. Nesse ponto, inclusive, eu entendo na questão da PJ que se a gente verificar que as empresas poderiam seguir algumas regras simples que já estão inseridas no nosso ordenamento jurídico, a gente já vê quando uma empresa está completamente aviltando o instituto e quando não. Por exemplo, qual que é a regra básica de você ser um prestador de serviço como empresa? Você ter vários clientes, né? Então, a gente pode dar o exemplo de uma determinada rede de televisão que tem o seu apresentador. Aí, no seu contrato de trabalho, que eles dizem que é PJ, ele tem exclusividade. Como que isso funciona? Como que ele pode ser uma PJ e prestar serviço num contrato que ele diz ser de PJ, mas ele tem que apresentar e trabalhar apenas para esta empresa? Então, a gente consegue ver claramente que isso é uma forma de burlar a regra. O segundo ponto, então, assim, essa é a questão. Se você tem outros clientes, você tem mais de um cliente, você pode, que o pior não é nem você não ter, é você não poder ter, né? Isso é um ponto fundamental na questão, isso que serve para tudo, né? Agora, a gente tem que entender também qual que é o problema base. O problema base é o problema tributário, né? Então, não é o problema trabalhista, é o problema tributário, porque nesse caso especificamente, né, esse caso deste exemplo que eu estou dando, são pessoas instruídas e que ganham um excelente salário. Então, não é condição de trabalho, é uma questão de opção tributária, mas para burlar o sistema.
porque se entende que ele é aviltante pelo excesso de tributação. Mas aí, em vez de se trabalhar no foco de tributação, você vai lá e vai contra uma questão trabalhista, um direito que já foi consagrado há muito tempo. E eu, só para jogar pimenta, assim, óbvio que não vai ser tema disso hoje, mas ontem, né, o STF derrubou, né, a questão do ministro Lorenzoni, falando sobre a possibilidade de demissão por justa causa das pessoas que não se vacinarem. Ora, e aí a gente vai ter uma questão jurídica para analisar, mas assim, não concorda que a pessoa não se vacinou? Perfeito, manda embora. Agora, daí transformar isso em motivo para uma justa causa é passar por cima de direitos trabalhistas que foram conseguidos com mais de agora 60 anos, né? Desde 1940, quase agora já dá 80 anos. Quer dizer, é um absurdo você pensar que esse é o motivo para se dar uma justa causa. Se o patrão não concorda, ele pode demitir, mas pague todos os direitos trabalhistas. Agora, eu entendo que nem poderia demitir por esse motivo, mas nesse caso agora, demitindo e ainda assim por justa causa, é o abuso do abuso do abuso, porque a gente está cotejando vários outros direitos. E só para assim, jogar umas discussões, mas ele está falando em defesa da sociedade, concordo, mas ela não é 100% garantida. E ainda assim, se né, não é o caso, mas assim, se essa pessoa fala, mas olha, eu não me vacinei porque eu tenho um problema religioso aqui, a gente não se vacina. Eu sou testemunho de Jeová. A gente já até discutiu esse tipo de questão aí no próprio NEAD. Então, é um outro problema. Você está discutindo dois direitos fundamentais, né? A dignidade da pessoa humana vem em voga novamente. E aí? E aí você vai falar que um direito trabalhista vai ser superior a um direito fundamental da dignidade da pessoa humana, de decidir o que acontece no próprio corpo dela por uma discussão de saúde pública, então, que não é 100% certeza. Estamos vendo aí que agora o pessoal da saúde vai para a terceira dose, quer dizer, então se fosse eficaz, a primeira dose dava certo, a segunda dose dava certo, agora vamos para uma terceira dose. Para quem assistiu os noticiários ontem, em alguns países da Europa, nós estamos falando de Áustria, saiu uma determinação para obrigar toda a população a se vacinar. Áustria, nós estamos falando de Áustria, país desenvolvido. E outros países que estão agora aumentando novamente novas ondas de contaminação, ou seja, então essas vacinas realmente não estão funcionando. Noticiários de ontem à noite, tá? Então, é um ponto extremamente questionado. E eu não sou contra, eu sou a pró-vacina, gostaria que todos se vacinassem, me vacinei já nas 2 vezes, mas eu acho que isso é algo que a gente precisa convencer a pessoa e não obrigar. A gente tem que dar o direito, a gente tem que respeitar o direito e não achar que a nossa ideia tem que se sobrepor a todos os direitos, porque senão você destrói tudo aquilo que foi conquistado com muita luta, principalmente direito trabalhista, né? E a gente está falando aqui de direito do trabalho. Mas só um pontinho aí para jogar uma pimenta na discussão, né? Isso não é uma posição unânime, é só para mostrar que essa questão é complicada. Qual seria o direito trabalhista fundamental que você acha que está sendo violado nesse caso? Quem pergunta? É o Marcelo. É o Marcelo Rodrigues. Tá tudo bom? Tudo bem, você? A CLT determina 17 situações específicas para justa causa. E essa não é uma delas. O Supremo não pode legislar. Então, o Supremo não pode dizer o que é ou o que não é sem passar por cima do legislador. O legislador precisa definir o que é uma questão específica de justa causa. Agora, não pode vir do Supremo definir, que nem é especializado em direito do trabalho, definir o que é justa causa. Muito mais esse ponto. Então, permitir que seja mandado embora é algo
Porque veja, uma das causas da dispensa por justa causa é a insubordinação. E se a empresa tem a determinação aos empregados que se vacinem, você não entende que estaria havendo uma insubordinação? Não, porque a insubordinação ela não é 100%, porque essa regra não tem nada a ver com local de trabalho, não tem nada a ver com produtividade, com produção. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu trabalha na Repar, tá? Existiam alguns antes vacina lá. Morreram 17 pessoas do setor dele. 17 de Covid. Agora não está morrendo ninguém. Está todo mundo vacinado. Então, assim, qual é o direito fundamental que nós estamos discutindo nesse caso? Tudo bem, mas então vamos lá. Quem está vacinado não está protegido? Teoricamente, é para estar, mas não é 100%. Então, pois agora, assim, ótimo. A máscara funciona? O fato é que todos estão vacinados e ninguém mais foi contaminado. Funciona? Então, se você tem não estamos falando de máscara, não estamos falando da vacina. O fato é que todos estão vacinados e ninguém mais foi contaminado lá. Isso é um ponto objetivo. Que bom, mas você entende que se essa pessoa... Aí, de repente, tem um antivacina que não se vacina, pega o vírus e o do outro está passando o efeito da vacina. Pega o vírus daquele que está... ou tem uma comorbidade, alguma coisa assim, morre. E aí? Qual o direito fundamental que foi violado? Mas continua sendo violado o direito dessa pessoa de decidir sobre a integridade física da vida dela. Entendeu? E o ponto, e aí eu deixo bem claro, o ponto aqui que eu estou questionando não é se o trabalhador o patrão pode mandar embora. Ele pode. Ele só não deveria, e eu não entendo que é motivo para justa causa. Então, que ele pague os direitos trabalhistas e mande embora. O ponto é outro. A dispensa ela pode ser imotivada, né? Ela não pode ser nunca motivada. A única motivação que pode ter é a justa causa. Do contrário, não pode haver uma motivação. A justa causa precisa ter requisitos. E esse não é um deles, não está na lei. E porque se a gente permitir isso, daqui a pouco vai criar outra regra, vai criar outra regra, vai criar outra regra. Veja só, eu tenho, por exemplo, o caso de empregado que não quis parar de fumar, foi advertido 1, 2, 3 vezes e eu orientei a empresa, dispensa por justa causa. Por quê? Porque ele não quer parar de fumar, ele continua fumando escondido no ambiente da empresa. Mas aí ele está fumando dentro de um ambiente, dentro da empresa. Que já tem uma e a pessoa que potencialmente leva um vírus que é nocivo para dentro da empresa porque ela não quer se imunizar. Isso não é 100% de certeza. Porque não, mas, assim, ele pode ter. Ele não é pode 100% muito por qual motivo. Por exemplo, nós agora temos os hospitais com internação quase que zero. Tudo bem que não é 100%, mas existe um motivo, né? O detalhe é que você esquece o seguinte, e foi colocado no chat, nós podemos ter o mesmo raciocínio para o antigripe, em determinados lugares, quanto o ebola, esse é o mesmo tipo de raciocínio. Essa é a questão. Então, você tem que tomar alguns cuidados. Se nós existem algumas recomendações, mas elas são recomendações. Na medida quando você torna essa medida algo obrigatório, por isso que o Stiller levanta isso. Nós temos que tomar cuidado. Sim. Isso caracterizar uma justa causa? Espera aí. Então, nós temos que... As vacinas que nós fazemos, a tríplice, ou aqui que tomamos aqui como advogados, né? Que é H1N1. Mas não é só contra ele, mas são vários, não é mais a tríplice, são 4 tipos de tornar isso obrigatório, não, é uma recomendação, porque o raciocínio é o mesmo. Então, porque o índice, morreram 17 pessoas, ok. Em termos globais, o índice de morte foi menor do que 4%. Menor do que 4%, mas atingiu naquele setor, recomenda-se, mas você não pode obrigar, não pode caracterizar isso de per si uma justa causa, porque é algo externo. Então, por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados em relação
a esses fatores. É nesse sentido. Porque eu concordo, deve ser vacinado? Deve ser vacinado. Tem que ser, mas é uma diferença entre você obrigar... A pergunta que eu faço, o empregador tem o direito de exigir que seu empregado seja imunizado para estar no ambiente de trabalho? Eu entendo que não. Ele tem esse direito? Eu entendo que não, porque não, é um direito personalíssimo, é uma ideia, veja, é uma escolha minha. Eu não posso ser obrigado a fazer uma coisa que eu não tenho esse controle. Essa é a questão. Como é que eu vou... É um fator externo à empresa, ele é um fator externo à empresa. Ele é um fator externo à empresa, não está acontecendo na empresa, é uma questão... Mas a partir do momento que ele entra na coletividade dos empregados da empresa... Mas daí vale o mesmo raciocínio. O direito do trabalho é um direito fundamental, né? Não, mas veja bem, daí acaba valendo os mesmos raciocínios. Os mesmos raciocínios. Quais raciocínios? Contra a gripe, então nós somos obrigados a tomar. Contra a difteria, somos obrigados a tomar. Contra o tétano, somos obrigados a tomar. Contra a hepatite, somos obrigados a tomar. Então, ela não passa a ser mais uma recomendação. Mas, veja, é uma coisa interna, é um âmbito, é um fator, claro que vai refletir na empresa, mas ela não é a priori da empresa. Eu não posso determinar, pura e simplesmente, demitir as pessoas por causa disso. Essa é a questão. Essa é a questão. A Cíntia até colabora, pode instituir uma norma, ela pode instituir uma norma recomendando, mas não pode obrigar, esse é o problema. E outra coisa, o que vai fazer o empresário que já está fazendo? A Gol já está demitindo por isso. Começou ontem e ontem já teve demissão. Só para vocês saberem, não está muito longe de nós. Positivo aqui em Curitiba está demitindo por esse mesmo motivo já. E eu estou falando isso porque meus filhos estudam lá e um colega meu é professor e trabalha lá. E já me informou internamente que já teve essa ordem para os funcionários. Então, isso daí... E aí, o que a empresa, às vezes, se aproveita disso? Eu tenho aquele empregado lá que já tem mais de 10 anos, que eu já tenho outras regras para eu mandar embora, agora eu vou trocar tudo por funcionário novo, eu vou diminuir o valor da minha folha de pagamento com esse motivo, eu vou aproveitar, não vacinou, que beleza, olha só, ele está nessa regra aqui, para mim vai ser uma beleza, manda embora, não paga nenhum direito mas de trabalho. Esse tipo de situação existem de vários aspectos, né? A gente advoga para a empresa, de volta e meia vem empregador consultando, fulano está fazendo isso, será que se eu deixar ele fazer isso, eu consigo mandar ele por justa causa? Não pode, assim não vale, não é dessa forma, né? Mas, enfim... Exato, porque se a gente minha posição como especialista em direito do trabalho, como advogado trabalhista, entende? Ela me parece, mas é a minha posição, de que no momento, devido a um certo movimento que existe, anti-vacina, inclusive, isso se faz necessário. E é uma questão de a empresa conservar a integridade do quadro de empregados dela ou não. Até porque existem muitos casos que o Covid é equiparado a acidente do trabalho, o empregador pode ser responsabilizado por isso. Você tem que, às vezes, prestar atenção, porque, às vezes, assim, chega a pairar um pouquinho, desculpa a sinceridade, não é em relação a você, mas chega a pairar uma relação de ingenuidade. Você viu algum movimento sindical de trabalhadores que estão nessa empresa preocupados com isso, defendendo essa ideia? Você não viu. Você viu donos de empresa, lobby forte, fazendo isso. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque o funcionário não está tão preocupado com isso quanto o patrão dele, que, na verdade, finge estar preocupado com isso e se utiliza disso para mandar embora. Nós advogamos para empregados... Mas por que permitir passar por cima de um direito trabalhista consagrado, que é a justa causa, nesse caso, porque a obediência não é assim, senão daqui a pouco ele vai determinar... A saúde não é mais importante que o trabalho. Você tomou só 2 banhos por dia, eu vou te mandar embora. Então tem um certo limite. O que eu penso, se tomar banho puder matar o outro, também vale a regra, mas como não tomar banho não vale, de fato não pode ser.
Mas esse matar o outro, ele é questionável. Olha só para ter uma ideia, na minha família, todo mundo pegou Covid, mas os meus parentes de Minas Gerais, eles têm trombose, já sabiam pela família que tinham doenças de trombose, já tratavam trombose, e uma das vacinas, duas delas, falava expressamente que aumenta muito o risco de trombose. Ainda assim, a minha família decidiu vacinar, mas decidiu vacinar tomando certos remédios e preocupações, e pegaram a vacina vacinados, tá? Então, não resolveu. Pegaram a doença vacinados e tiveram que ir em especialistas para cuidar e administrar remédios específicos para que a trombose não sobressaísse. Mas eles tinham esse conhecimento. Teve gente que não teve e morreu em função da vacina. Nós já tivemos agora 2, e aí a gente vai ficar trabalhando em números. Então, essa é a preocupação. A obrigação, a gente tem que ganhar pelo convencimento, a gente tem que ganhar pela orientação, mas a gente ainda tem recomendação. que... Por isso, recomendação. A gente ainda tem que permitir que a pessoa decida sobre a sua integridade física, porque se ela entender, olha, mas eu tenho risco ainda assim de morrer tomando a vacina? Tem. A gente tem agora 2 casos confirmados em Santa Catarina, com números públicos oficiais, que morreram jovens sem comorbidade por causa da vacina, e existem outros 64 sendo estudados. Quer dizer, 164 sendo estudados. E 2 confirmados que morreram porque tomaram a vacina. Eram jovens e não tinham comorbidade. Morreram por causa da vacina. Confirmados já, dados públicos de Santa Catarina. Alguns estados não estão dando essas informações, então é difícil analisar. Talvez a gente vá analisar mais para frente. E aí você começa a colocar isso na balança e fala, não, mas tudo bem, eu já peguei a doença e melhorei, e peguei antes de ter vacina disponível para a minha faixa etária, a chance, e os médicos também, especialistas com estudos, falam, a chance agora de eu pegar a doença é muito pequena, de eu pegar e transmitir também é muito pequena. Então, para que eu vou tomar vacina? Não quero tomar vacina. Eu já até peguei a doença e melhorei sem a vacina. Eu tenho esse direito, eu tenho que ter esse direito. Os números demonstraram também que existem vários casos de reinfecção, né? Para quem não se vacinou, né? Existe, mas os casos de reinfecção são ainda... E os casos de reinfecção são os números também demonstram que a chance de você ficar doente de forma grave é menor ainda. Então, isso também vai existir. Da mesma forma como se eu pegar qualquer outra doença que não é obrigatória a vacina e que também mata. E às vezes eu nem estou sabendo. Parece que o momento é atípico. No momento que nós temos 600 mil mortes no país, o momento é atípico, daí a decisão do Supremo. Você entende então, que o momento razão atípico, no momento atípico. Pois é, mas o momento atípico com uma economia em frangalhos também gera fome. Então, essa pessoa que foi mandada embora não vai conseguir recolocação profissional nos próximos 6 meses, ou sei lá quanto tempo para conseguir isso de novo. E isso também gera um outro problema. Isso é uma decisão, por isso que ela tem que ponderar bastante a respeito da decisão. Né? Pois é, mas assim, você concorda comigo que o ponto é a única coisa que se discutiu, na verdade, é o direito do patrão não pagar o valor que se deve pagar o empregado. Ele continua... Eu não estou dizendo que ele não pode mandar embora, eu estou dizendo que ele não deveria mandar embora sem pagar os direitos trabalhistas. Porque ele já podia ter mandado embora antes. Entendeu? Agora, poderia, de fato. Permitir. Então, manda embora sem justa causa. Manda embora, pronto. Mas paga os direitos trabalhistas. Agora, o que a gente está falando... Aí, veja, se ele não manda embora por justa causa... Steve, vamos supor que eu não tenha uma decisão como essa dando esse amparo, tá? Do STF. Se o empregado chega para mim e fala assim, eu não tomei vacina e meu patrão me mandou embora porque eu não tomei vacina. Ele te pagou tudo? Pagou. Mas ele te mandou embora de uma forma discriminatória. Ele tomou uma atitude discriminatória porque você não tomou a vacina. Então, eu vou processar teu patrão. Tá, mas a diferença... Segurança jurídica que se eu trabalho com sindicato e com convenção coletiva há mais de 20 anos. E trabalho para os dois lados, tanto para a empresa quanto para sindicato. E de coletivo de massa, de categoria de massa, tendo muita gente, para os dois lados. Quando o patrão chega para mim e fala assim, olha só, eu tenho um funcionário que está roubando na minha empresa. Você tem prova cabal? Ele fala, não tenho. Você tem certeza absoluta? Não, mas assim, eu tenho 99,9. O que eu falo para ele? Manda embora sem justa causa.
Também faço isso. Então, também você está entendendo? A gente está na mesma situação. Então, esse Mas, empregado está fazendo algo que eu considero muito errado. Então, manda embora, mas sem justa causa, porque a gente passar por cima do direito trabalhista, daqui a pouco a gente vai estar passando por cima de vários outros direitos. E a gente vai estar flexibilizando. Mas a gente já está passando em cima de vários direitos. Quer coisa pior do que a reforma trabalhista? Claro que eu sei que é horrível, mas aí os a gente está falando de na reforma. Mais eu não sei quem está falando, eu não estou conseguindo ver. Tá com Marcelo Rodrigues. Oi, Marcelo. Agora eu estou vendo você aqui que está com o vídeo desligado. Oi, Marcelo. Mas aí o que acontece é o seguinte, Marcelo, a reforma trabalhista foi péssima, concordo 100% com você, mas ela veio do legislativo. Ela não veio do judiciário. Você entende? O judiciário não está lá e não foi eleito, não tem poderes, não tem competência, não tem método para a produção de regra. E a gente sabe que parte da reforma trabalhista, parte dela, veio por um excesso dos advogados trabalhistas, né? Por aquelas petições que eram exageradas, por aqueles pedidos absurdos, né? E isso, o próprio advogado trabalhista tem uma meia-culpa nisso. E a gente tem que concordar com isso, quem advoga nisso sabe, que isso era um problema. Tem outro problema trabalhista agora que está sendo melhorado com o desenvolvimento tecnológico, que é a questão das audiências. Você sabe o quanto as empresas que têm filiais no Brasil inteiro eram pressionadas para fazer acordo para não ter que pagar passagem aérea para ir para Manaus e levar testemunha, quando a sede dela é aqui em Curitiba, porque ela sabe que o que ela vai gastar para defender o direito dela é muito maior do que se ela para participar de 2 ou 3 audiências, pagando passagem aérea e levando testemunhas. Agora, quem sabe com as audiências virtuais, ela defenda o seu direito e o advogado da outra parte não force um direito sabendo que ela vai gastar mais de R$5.000 quando ele está pedindo 2 e ele devia pedir R$500. Eu estou chutando um exemplo. Tá? Por quê? Porque a gente tem que voltar e fugir da banalização do direito. O que é certo, o que é errado. E tinha erro dos dois lados. E parte do erro dessa nova lei foi em função disso. Mas eu concordo com você que foi péssima. Foi péssima. E agora aqui a gente só está permitindo, porque isso daqui é só o passo de entrada. A gente vai permitir que passe por direito trabalhista, daqui a pouco a gente vai permitir que por qualquer outro motivo passe por outro direito, e existem outras formas de você resolver a situação. Mas eu não quero dominar aqui o assunto, isso é só uma ideia minha também. Eu só acho um absurdo, é minha opinião, né? Eu acho um absurdo passar por direito consagrado quando a gente tem outras formas de resolver o problema, né? E a gente está vendo aí que isso daí é muito questionável, e eu também concordo com você, eu fico me perguntando, mas será? Eu só acho que, já que ele quer mandar embora, que manda embora, mas pague os direitos trabalhistas. Eu não estou sendo contra mandar embora, mas pague os direitos trabalhistas. Vou passar a palavra para a Amanda de volta, desculpe atrapalhar aí, mas eu acho interessante essa discussão. A Amanda sabia disso, né? Que esse tema é sempre polêmico, e eu também convidei o professor Marcelo, que eu sabia que ele também ia estar preocupado com isso. Mais alguns aqui que estão nessa situação, que são donos da sua própria empresa, só que é uma empresa individual, e pagam e não tem 13º, não tem férias, estão sujeitos às regras trabalhistas sem estarem no direito do trabalho por causa dessa situação absurda dessa reforma trabalhista, e que não foi acompanhado com as outras reformas. Mas a professora Amanda sabia exatamente isso, que ela sabe que esse tema é um tema espinhoso e é um tema apaixonante. Professora Amanda, a palavra é sua. Obrigada, agradeço imensamente, ao Marcelo e ao Steve, não foi, na verdade, não foi um atrapalho, foi uma ajuda, vamos dizer assim, inclusive, esperamos que o tema da apresentação do ano que vem, professora, já com a tese defendida, fosse fácil, a gente não precisaria estar
recorrendo ao direito internacional, talvez para resolver essa questão, né? Vamos ver se a OIT nos traz uma luz sobre isso, já que internamente o direito do trabalho não tem sido muito, vamos dizer assim, respeitado, e as decisões do Supremo realmente em relação ao direito do trabalho não tem, não falando especificamente dessa, mas do histórico das últimas aí, da terceirização da atividade fim e outras, não tem sido muito o que a categoria espera. Mas, de fato, questões muito relevantes que nos fazem pensar até que ponto o trabalho que a gente tem hoje está enquadrado dentro desse conceito de trabalho decente, né? E ainda mais no ambiente fabril, né? Onde a gente tem aí, se a gente for trazer esse exemplo, né, que o Marcelo trouxe da Repar para dentro de uma indústria têxtil também, onde há uma alta densidade de trabalhadores, mexendo no mesmo maquinário, enfim, isso certamente também traria um impacto bastante grande, né? Então, até que ponto eu preciso, dentro da minha empresa, me preocupar com a saúde do meu trabalhador? Isso é sustentabilidade, isso é responsabilidade social da empresa, né? Ou somente querer o lucro e mandar embora por justa causa, porque vai me dar uma baita economia de encargos sociais. E daí, novamente, a gente cai nos encargos sociais, né? Então, é um assunto totalmente complementar e que reforça aqui a ideia da necessidade da gente repensar no fundo, até que ponto diminuir esses encargos na forma tributária e não na forma trabalhista não traria um benefício direto também, não só para o trabalhador, mas para o empresário, né? Mas vamos lá, vamos dando sequência. Então, aqui, bem nesse ponto em que a gente faz essa distinção entre desenvolvimento e crescimento, diga, Amanda, perdão pela interrupção, tá bem? Imagine. Perdão pela interrupção e obrigado pelo espaço. Obrigado também, Steve, pelo contraponto. Desculpe a interrupção. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu adorei, porque a minha tese vai por aí, vai discutir essas questões. Eu sempre vou ouvir os colegas sobre isso. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Exatamente para isso. O pessoal já está acostumado, não é? Aqui não são brigas, são trocas de ideias e são bem-vindas, muito bem-vindas. Professora, continue. Verdade, né? Como diz o professor, é a nossa grande tábua redonda, né? Pena que estamos online, não poderemos continuar a discussão no almoço de sábado, né? Mas em breve, em breve. Então, fazendo essa distinção rápida entre o desenvolvimento e o crescimento, né? Peraí, o meu mouse não está me respondendo. Nós utilizamos, então, a definição do desenvolvimento enquanto ascensão de direitos, né, fruto de lutas sociais. Então, todo um processo histórico, utilizando aí a terminologia de Inácio Sachs, né, eu tenho um pezinho lá no Direitos Humanos, né, um mestrado que muito contribuiu aí na minha formação e que não sai de mim, né, e então trouxe o conceito de desenvolvimento atual aí de Inácio Sachs, ultrapassa os limites do crescimento econômico, e é justamente por isso que é necessária a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Porque não se busca exclusivamente o crescimento econômico, mas esse conceito atual, ele insere outros elementos, fatores sociais e fatores políticos, e daí a gente inclui a questão do trabalho e também futuramente do consumo. E aqui o conceito, então, de que os direitos humanos demanda que se recorra ao direito ao desenvolvimento, né, que, por sua vez, demanda uma globalização solidária, que é galgada na construção de um processo de liberdades reais, aqui citando, então, o professor Carta Winter, no artigo que ele publicou na Revista de Direitos Humanos em Perspectiva, né, e fazendo, não se pode falar de direitos humanos sem falar da professora Flávia Piovesan, também já esteve em alguns eventos aqui sobre o ADS no Paraná, né, nossa prata da casa, quando ela fala ali da expressão liberdades, né, a gente podia ficar discutindo aqui mais um bom tempo o que são essas liberdades, se elas são efetivas, se não são, se elas têm uma função de constituir esses direitos ou não, mas aí a gente já entra numa filosofia que foge aí um pouco ao nosso ideal aqui do dia de hoje, né. Então, de um modo geral, muito resumidamente, essas liberdades que incluem, que trazem, que são ferramental aí para os direitos humanos, elas precisam capacitar, elas precisam trazer elementos ferramentais, né? Então,
Nesse sentido, é importante a gente trazer aqui, puxando a sardinha para o direito internacional de volta, a Declaração do Direito ao Desenvolvimento, né? Que não somente no movimento do Pacto Global, da Agenda 2030 e dos ODS se fala em desenvolvimento sustentável, mas a Declaração do Direito ao Desenvolvimento, lá no seu artigo 2º, ela prevê expressamente a responsabilidade pela salvaguarda e pela implementação do direito ao desenvolvimento, seja pelos Estados, principalmente na criação de políticas públicas, né? Então, a gente tem aí também o direito internacional fazendo esse bate-bola com a questão do desenvolvimento sustentável, né? E já adentrando aí na Agenda 2030, a época da elaboração, né, o Kofi Annan chamou a atenção, de um modo geral, da comunidade internacional para os valores fundamentais de direitos humanos e suas práticas empresariais, né? Então, esse modelo aí da Agenda 2030, que traz a citação dos princípios, dos 10 princípios do Pacto Global e também dos 17 objetivos do milênio do ODS, né, traz uma nova visão, uma nova possibilidade de análise de como implementar esse desenvolvimento sustentável. Porque até então, quando a gente falava em desenvolvimento sustentável, o que se pensava, o que vinha à mente, era direito ambiental, era meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E a implementação dos outros ODS que integram aí a Agenda 2030 e o papel do Pacto Global, que daí é engajar efetivamente o setor privado para uma tentativa de alcançar o mais próximo possível do desenvolvimento sustentável, é justamente trazer os outros elementos, os outros pilares, vamos dizer assim, dessa sustentabilidade para um cotidiano, para uma efetividade, seja das empresas, seja por parte dos estados, né? Então, dentro desse viés, é importante que a gente faça essa ponderação, né? Então, enquanto os ODS visam aí trazer entre as organizações, entre os diferentes setores, né, trazer um ferramental para que toda a sociedade civil organizada consiga trabalhar nesses princípios, o Pacto Global, então, engaja o setor privado para que isso efetivamente saia do papel e adentre as empresas, né, e inclusive os escritórios de advocacia, né, como a gente tem feito lá dentro da comissão. Então, a ideia da criação do Pacto Global é importantíssima, porque ela considera que as empresas são protagonistas do desenvolvimento social, né? Então, aqui a gente traz de volta aquela discussão, por exemplo, das transnacionais, que muitas têm capital maior que muitos estados, né? Então, é necessário que haja um movimento não só por parte dos estados, não só por parte das organizações governamentais, mas também por parte das empresas, também por parte do empresariado, porque senão, efetivamente, a coisa não sai do papel, né? Então, à medida que as empresas se envolvem nesse compromisso de criar uma sociedade mais igualitária, mais sustentável, vamos dizer assim, isso também facilita a atuação dos governos e dos estados, das entidades governamentais, na efetivação dessas políticas públicas em relação aos ODS, tá? Então, deixa eu trazer aqui. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a partir de 2015, temos aí 17 ODS que tratam dos mais diversos nichos de atuação. Então, a ideia é que haja um esforço conjunto entre quem? Entre todos, okay? Países, empresas, sociedade civil. Então, a ideia dos ODS é assegurar esses direitos, acabar com as desigualdades, né? Trazer empoderamento aos grupos até então tidos como minoritários, enfrentar os problemas climáticos, né? E uma série de outras demandas que acabam fragilizando esse conceito de desenvolvimento sustentável. E nisso o setor privado tem um papel essencial, né? Como grande aí detentor do poder econômico, quem propulsiona as novas tecnologias e quem efetivamente move o mercado, vamos dizer assim, né? Fornecedores, colaboradores e consumidores precisam estar engajados também para que seja possível o atingimento dos ODS, né? Aqui a clássica figura dos ODS, né? Nós temos aí a arte do nosso desenvolvimento sustentável, o ODS 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico, e o ODS 12, então, que fala justamente dessa expansão, dessa associação entre trabalho decente, produção sustentável e consumo sustentável. Então, o ODS 12
inicialmente busca assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Ele traz vários sub-objetivos, aqui a gente vai discutir alguns dos principais, tá? Que seriam vamos dizer assim, os planos de ação mais voltados à nossa temática de hoje, que é da indústria têxtil, né? A instituição, então, do Plano Decenal de Programas de Consumo Sustentável por parte dos países, para que, então, seja possível as medidas cabíveis e os países desenvolvendo lideranças para implementar esse consumo e esse trabalho sustentável, reduzir, então, a geração dos resíduos, o que impacta diretamente também no consumo consciente, porque a partir do momento em que a população consome de forma consciente, visando menos produção de resíduos, isso impacta diretamente na produção, o que impacta diretamente no direito do trabalho e na produção sustentável, né? Aqui o 12.6, incentivar as empresas, principalmente as transacionais, esse trecho é direto lá do ODS, veja que já há essa preocupação de fazer esse movimento a partir das grandes empresas, a adotar práticas sustentáveis, né? Então, trazer aí nos seus relatórios essas práticas sustentáveis, incluindo essas políticas públicas de sustentabilidade como prioridades nacionais, né? Então, aqui temos mais um trechinho aqui, lá do site da ONU, vamos ver se agora eu consigo, aqui... não, viajar nós não podemos ainda, vamos pular aqui o anúncio. Vamos lá. Dá para fazer do mesmo sistema. Então, esse vídeo é da Rede Brasil, né, diz aí a implementação dos ODS, e a ideia é justamente essa, informar o consumidor e trazer, então, ações efetivas de produção sustentável. E aqui, direto do site da ONU, um dos exemplos, né, um projeto para as mulheres migrantes refugiadas na indústria têxtil do Rio de Janeiro. Então, aqui é um sinal de esperança, uma luz no fim do túnel, né? A gente consegue reunir tudo que a gente discutiu hoje, desenvolvimento sustentável, o trabalho decente, a questão do refúgio, né, em um programa, então, de capacitação dessas migrantes, dessas refugiadas, nesse projeto chamado aí Costurando Oportunidades. Então, além de receber o curso de costura industrial, né, as venezuelanas que estão vinculadas ao programa, elas também recebem outros cursos, né, situação do idioma, outras questões de cidadania, básica, legislação brasileira, e até o final do ano de 2021, a ideia, né, o plano era que fossem 160 mulheres, então, beneficiadas pela iniciativa. A ideia é a geração de emprego e renda, trabalho decente, né, enfim, iniciativas efetivas, que trazem, pouco a pouco, uma esperança de que a coisa efetivamente possa acontecer. Então, essa capacitação ela foi disponibilizada pelo SESI, né? Então, aí a importância do Sistema S em trazer essa capacitação, e além da questão profissional, autocuidado, direitos humanos, oratória, né? Um curso bem completo aí para as venezuelanas, né? Uma boa oportunidade de inserção aí no mercado de trabalho e, de um modo geral, um bom receptivo para o mercado de trabalho brasileiro, né? Então, já que a gente estava falando das refugiadas, né, não podia deixar de trazer aqui a questão de que, a partir do momento que esse programa está em ação, e inúmeros outros, e que efetivamente a indústria têxtil se preocupa em trazer para a legalidade, vamos dizer assim, e para o trabalho decente, as trabalhadoras migrantes, elas deixam de ser aquilo que o Bauman chamava de extranumerárias, né? Então, elas deixam de estar aí naquela redundância social. Elas passam, não são mais, vamos dizer assim, não tem aquele critério de inutilidade,
né? Então, uma reflexão aí sobre a questão da mulher migrante dentro da indústria têxtil. E, já nos encaminhando para o encerramento, haja vista que imagino que estejam todos famintos, né? A gente consegue fazer algumas reflexões de do que está sendo feito para efetivamente chegar à implementação do ODS 12, né? Então, já pararam para pensar de onde vem a roupa que a gente está usando, né? Já ouviram aquela história que a vaca não dá leite? Você tem que tirar, né? E na indústria têxtil é mais ou menos assim, né? Não sai lá direto do pé do algodão de dentro para dentro do nosso guarda-roupa, né? Então, a gente tem aqui um fluxograma bem complexo, até, né? Que traz uma série de elementos importantes do que a gente veio discutindo até aqui. Então, no item 1 aqui, matéria-prima, né? Índia e China, os maiores produtores de algodão do mundo. O Brasil possui a 5ª maior lavoura, e esse detalhe vai ser bem importante para frente, quando a gente falar de um programa do algodão seguro, que eles estão replicando o modelo brasileiro, né? Mas, obviamente, é a casa de exploração de trabalho análogo à escravidão nas plantações. Na sequência, vem as empresas de fast fashion, né? As principais marcas de varejo da moda estão sediadas em países europeus, Estados Unidos e Japão, porém, as suas peças não são feitas lá, justamente por conta de tudo isso que a gente veio conversando até então. E daí entra a terceirização, né? As facções de costura. E, via de regra, as facções, elas têm a quarteirização, né? Que a gente costuma dizer que é o terceirizado do terceirizado. E depois de toda essa cadeia, isso cai aonde? Lá no item 5 do consumidor. E aqui esse fluxograma traz que o mercado da indústria têxtil, ele é bilionário, né? Então, só nos Estados Unidos são 11 milhões de toneladas de lixo têxtil por ano. Então, só do que é o refúgio, da rebarba, né? Não a roupa. Um dia essa roupa também vai acabar sendo descartada. Então, também vai gerar um excedente. Mas de lixo produzido pela indústria têxtil nos Estados Unidos, a gente tem 11 milhões de toneladas ano, o que também é bastante assustador, principalmente se a gente for considerar que a maioria das roupas não é produzida lá, né? Então, se lá a gente está em 11 milhões, imagine Brasil e Índia o quanto não produz de lixo têxtil. E aqui, diretamente do site da OIT, que não poderia deixar de trazer a OIT, né? Maravilhoso órgão de proteção ao direito do trabalhador, segundo o professor Maurício Godinho Delgado, o último reduto de proteção e salvaguarda do trabalhador é a OIT, o projeto do algodão com trabalho decente, né? Então, o projeto do algodão com trabalho decente, ele visa implementar um trabalho sustentável, uma produção consciente lá no início, lá na cadeia produtiva do algodão, né? E essa ideia justamente surgiu aí do Núcleo de Cooperação Sul-Sul e tem o objetivo de trazer o trabalho decente para Moçambique, Paraguai e Peru e o Mali, países produtores de algodão, por meio de uma sistematização de experiências, pasmem, brasileiras. Então, o modelo brasileiro de coleta, vamos dizer assim, plantio, coleta e beneficiamento do algodão, está sendo aí estudado pela OIT para que seja replicado aí em outros países, tá? Trazendo, então, uma estratégia de trabalho decente para esses países, né? Então, a ideia do projeto é identificar os países produtores de algodão interessados em participar, implementar o plano de trabalho e sistematizar essas experiências desenvolvidas, né? Então, já há início do projeto Paraguai, Peru, Moçambique e Mali, sendo que a ideia inicial, o start, vem, então, da agência OIT Brasil. E se a gente fala de sustentabilidade no início da cadeia produtiva, lá na produção do algodão, a gente precisa pensar também na outra ponta, né? Que é o consumo consciente. E aqui nessa imagem do Instituto Acatu, a gente consegue verificar aquelas 6 perguntas básicas do consumo consciente, né? Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar. Então, se a gente conseguir, antes de fazer a compra, na indústria têxtil, responder a essas 6 perguntas, o nosso consumo, em tese, vai ser consciente, né? Por que comprar? O que comprar? Como comprar? Aqui, nesse azul, de quem comprar, é que surge o ODS 12, né? Produção sustentável e consumo consciente. E, nesse sentido, trouxe alguns dados aqui sobre
uso do dinheiro pelo brasileiro lá, realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, tá? É necessário um planejamento financeiro, óbvio, mas aí a gente volta lá naquele conceito de desenvolvimento sustentável da Gro-Brundtland, que fala que um dos maiores problemas para não se alcançar o desenvolvimento sustentável é justamente o consumismo exacerbado, né? Então, aqui a gente tem situações bastante complexas de, por exemplo, prefiro pagar as compras à vista. Nós temos um percentual pequeno de brasileiros que pagam as compras à vista, não é? Analiso as taxas de juros e etc, etc, etc. Tem um planejamento financeiro, se nem para longo prazo, né? Isso existe ainda mais para o mercado do fast fashion, né? Então, grandes números aí que nos assustam bastante quando a gente fala em consumo do brasileiro. E aí os 4 R's, né, as boas práticas, o que a gente pode fazer para implementar esse consumo consciente, né? Repensar, né, trazer informação para antes dessa tomada de decisão, reduzir, então, o consumo, reutilizar e reciclar. E nesse movimento, então, dos 4 R's, em contrapartida ao movimento do fast fashion, das transnacionais e dessas coleções semanais que a gente vinha comentando desde então, surge a partir de 2008 um movimento na Inglaterra, não à toa, né, chamado de slow fashion, né, que foi inspirado, então, no movimento do slow food, que vinha contra o movimento fast food. Então, a consultora Kate Fletcher, ela trazia uma ideia de um design sustentável, né? Trazendo um movimento de uma indústria que valorize as pessoas por meio do ambiente, criatividade e o lucro em igual medida. A moda como uma força do bem, né? Então, esse é o slogan do movimento Fast Revolution, que, vamos dizer assim, pleiteia a queda do fast fashion, né? Então, aqui um quadrinho do Senac que nos traz a diferença entre o fast fashion e o slow fashion. Produção em massa, e quando a gente fala aqui do fast fashion, produção em massa, a gente está colocando em risco essa produção sustentável, né? Não ciente dos impactos, e aqui impactos trabalhistas, impactos de consumo, impactos econômicos, né? Custo baseado em mão de obra e material barato, grande escala. E aqui um preço real incorporado aos custos sociais e ecológicos, ligado ao estudo dos impactos, autoconsciência, diversidade, né? Então, excerto aí extraído do livro Moda e Sustentabilidade Design para a Mudança, da criadora do movimento Slow Fashion, né? E a gente, enquanto consumidor, pode fazer o quê? Como é que eu vou saber de onde vem a minha roupa, né? Com o avanço tecnológico, muitos aplicativos surgiram para auxiliar o consumidor nesse sentido, né? Um deles é o aplicativo Moda Livre, que avalia ações adotadas para combater o trabalho escravo entre os fornecedores, né? Então, com um questionário padrão, eles enviam às marcas e aos grupos varejistas que querem participar do aplicativo, há uma classificação, uma pontuação em cores, né? Igual do semáforo verde, amarelo e vermelho, para dizer se essa empresa respeita ou não os direitos trabalhistas, a cadeia de sustentabilidade e o meio ambiente. Então, é bem interessante, né? Tem aqui um print da tela e notícias a respeito, né? Aqui uma delas faz auditoria, a empresa Elos fez auditoria em 75% dos seus fornecedores de roupa e afirma que monitora 50% das oficinas subcontratadas, um nome bonito para a facção de costura terceirizada, né? Então, há todo vamos dizer assim, um cartão de visita ali da empresa que traz o que efetivamente, quais são as políticas, quais são as boas práticas dessa empresa para tentar evitar, de mitigar ao máximo essa utilização da mão de obra análoga à escravidão, né? E o movimento Fast Revolution foi criado, então, após um conselho de profissionais, né? Em razão do desabamento aí do Rana Plaza em Bangladesh, né? Algumas imagens do desabamento a gente viu lá no trechinho do documentário do Tour Coast, né? E realmente foi um desastre de grande impacto aí, causou a morte de centenas de trabalhadores e deixou outros milhares aí feridos, né? Outra vertente importante que a gente precisa analisar é a pesquisa do second hand, vamos dizer assim, né? O mercado de roupas usadas, segundo
pesquisa do maior brechó norte-americano, vai ultrapassar o de fast fashion. Então, pasmem ou não, né? Há uma pesquisa que afirma que os brechós crescem mais do que o fast fashion, né? Então, essa aqui, direto do Diário do Comércio, em uma análise mais voltada ao Brasil, pesquisa da Global Data, né? No mercado brasileiro, as roupas de segunda mão já crescem mais do que no varejo em geral. Em 2019, nos Estados Unidos, a venda de segunda mão na indústria têxtil subiu 49%, né? E o varejo somente 2%. Então, há aí uma situação de alerta para a indústria têxtil, né? É necessário repensar algumas coisas. Então, nesse sentido, o levantamento identificou também que 4 em cada 5 consumidores estão dispostos a comprar as roupas usadas e 2 em cada 3 que nunca venderam as suas roupas para estas lojas de brechó estão abertas a fazer isso, né? Então, para os Estados Unidos, a previsão é que o mercado de roupas de segunda mão, né, supere aí, até o ano de 2029, o fast fashion. Então, vejam que o marco da Agenda 2030, né, é 2030. E essa pesquisa, essa projeção, vamos dizer assim, do reuso do second hand superar a indústria têxtil até 2029 é bem sintomático, né? Então, traz aí uma série de reflexões, né? No Brasil, a participação dos produtos usados ainda é menor, né? Porém, vem crescendo segundo a Confederação Nacional do Comércio, né? Entre 2008 e 2018, o varejo nominal brasileiro da indústria têxtil cresceu 199 e o da venda de produtos usados 132, aí já segundo os dados do IBGE. Então, segundo a pesquisa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos reutilizar ou nós vamos estrear, né? 64 bilhões é a estimativa para 2028 de movimentação financeira do mercado da moda usada, second hand. E 44 milhões para o mercado de fast fashion. Nós temos aí uma grande diferença, né? Precisamos repensar essas condutas, né? Então, a pesquisa constatou que 56 milhões de mulheres compraram produtos de segunda mão nos Estados Unidos e em 2019 esse número subiu para 62 milhões. Né? Então, segundo a pesquisa, que foi elaborada pela Global Data para o TUP, que é um dos maiores brechós online nos Estados Unidos, no armário do futuro, né, essas peças usadas terão participação de 17% do guarda-roupa. Então, há aí um aumento exponencial. E isso traz um impacto direto na produção da indústria têxtil e do fast fashion, né? O Sebrae também tem algumas pesquisas na área, né? Mostra aí uma tendência mundial em relação a esse novo mercado, vamos dizer assim, da segunda mão, né? E no Brasil a projeção é que o mercado triplique até 2025, né? Então, aqui, extraído do Sebrae, o brechó em números. 12 mil brechós, né, pesquisa do ano 2020, movimentam, então, no mercado 5 milhões ao ano, uma economia de 80% de uma peça comprada de segunda mão em relação a um produto novo, né? A abertura de estabelecimentos de têxtil de segunda mão cresceu muito durante a pandemia. O Sebrae tem uma pesquisa específica sobre isso, né? Um crescimento de 48,58% entre 2020 e 2021. Isso só o pessoal que está lá registrado bonitinho na Receita, sem contar a questão da informalidade. E daí a gente volta a pensar na precarização da mão de obra, né? Volta para aquele assunto da pejotização e do empreendedorismo, enfim. Então, a discussão é complexa, né? A discussão é bem complexa. Então, no primeiro semestre desse ano, foram abertas 2.104 novas empresas no segmento de brechó, tá? É um número alto, né? É um número bem alto. Nós temos aí alguns números bem, bem expressivos mesmo, né? E a gente tem um termômetro. Como que o fast fashion tá... como que as grandes empresas, as grandes marcas, elas estão reagindo em relação a isso, né? Então, a varejista Lojas Renner, ela resolveu apostar no mercado de segunda mão, né? O grupo que tem 606 lojas e bandeiras aí, como as marcas, né? Renner, Camicado, Coma, Shua, comprou uma plataforma Repassa,
plataforma online de revenda de vestuário, de calçados e acessórios, né? Então, segundo a entrevista do diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, as pessoas, principalmente os jovens, buscam se unir a empresas que tenham os mesmos valores e propósitos. Também é requisito desse consumidor ter um produto de maior qualidade e durabilidade. Então, vejam que a indústria têxtil brasileira ela está atenta a essa modificação, né? Já há um certo consenso de que é necessário se preocupar com esse público consumidor que não quer mais consumir qualquer roupa. E aqui a gente precisa refletir, então, enquanto consumidores conscientes que somos. A roupa não é bonita se as pessoas que a fazem não são reconhecidas, né? A roupa não é bonita se ela gera morte e tristeza. Essa roupa não é bonita se as pessoas envolvidas são pagas de uma forma injusta. O Brasil hoje produz quase 10 milhões de peças ao ano, né? Dados, então, da Moda Converse, ONG que tenta implementar, trazer ferramentas para a implementação do ODS 12 de produção e consumo sustentável, né? Então, aqui, o conceito Moda Converso é um movimento liderado, então, pela Associação dos Varejistas Têxteis, que busca se comprometer com boas práticas trabalhistas para a promoção da moda socialmente responsável no Brasil, a partir do estímulo de uma cadeia produtiva ética e humana, o que reflete, então, no consumo consciente. E com essa reflexão, encerro a minha fala e ficamos aí abertos ao debate, às ideias desse tema que é tão importante, é do nosso cotidiano, né? Junta direito internacional, desenvolvimento sustentável e direito do trabalho, né? Obrigada pela paciência e pelas contribuições de todos os colegas. Obrigado, professora Amanda. Como eu disse, ele é um tema desafiante, ele provoca posições, não existe a neutralidade, não há neutralidade, não há indiferença, ele realmente nos convoca, a refletir, que é o grande objetivo do nosso grupo, é a reflexão, mas também a ação, também a ação. Aqui eu acho que existe um grande espaço para, inclusive, propostas, né? Auxiliando esta construção. É uma das coisas que eu pretendo discutir com vocês o ano que vem, uma série de linhas, como fizemos aqui, naquela parte, o Recilos, que está proposta, a ação, o projeto de lei está proposto. Nós também conclamamos, vamos selecionar aí uns 4, 5 temas para o ano que vem, sairmos apenas da reflexão e partirmos para a ação. Eu tenho visto, nesses últimos tempos, infelizmente, projetos muito ruins, discussões muito ruins. Eu, por acaso, estava ministrando aula para os alunos de Relações Internacionais essa semana e estava discutindo o artigo 54 da Lei 13.445. E a verificação dela ser uma lei, um artigo completamente inócuo, que é um mise-en-scène de algo que não vai acontecer. Ali o que eu estava discutindo? Está na lei a questão da expulsão por crime de genocídio. Nós vamos expulsar alguém que praticou genocídio. É o crime imprescritível. Como é que nós vamos ainda expulsar alguma coisa? Então, nós temos uma série de leis aprovadas pelo Congresso nos últimos tempos. Acho que essa minha indignação vem desde a apresentação do professor Marcos, de um projeto de lei absolutamente inócuo, caro, porque tem todo o trâmite, a aprovação privilegia apenas alguns setores, e que nós não podemos ficar parados. Nós vamos fazer projetos de leis bons, consistentes, para o desenvolvimento e progresso
harmonioso do nosso país? Vamos. Então, o ano que vem vai ser um ano que vai ser pautado, as pautas, além das apresentações em si, também as pautas vão ser discussões de questões que possam transformar o país. Nós temos que ser um grupo de ação, não é só um grupo acadêmico, mas também um grupo de ação, de tentar transformar o país. Nós podemos reclamar do país? Podemos, ótimo, mas se os governos, e vocês estão assistindo na última semana, principalmente, as ações dos pretensos candidatos, mostrar um candidato vai ser recebido pelos chefes de Estado, etc. Outro quer conceder uma série de benesses para conseguir se reeleger. Ou seja, são só projetos de poder. São só projetos de poder. Não é possível. Nós estamos novamente, o ano que vem, se nós ficarmos esperando, vai ser novamente mais do mesmo. Então, como nós não temos a intenção de nos candidatar, vamos fazer o que nós podemos fazer. E como é que nós vamos contribuir para a melhoria desse país? Com projetos. Pelo menos anteprojetos que sejam apresentados daí da viabilidade e que se transformem em projetos. Há uma série de questões que eu já elenquei e outras que nós vamos ouvir de vocês, e vamos fazer o ano que vem pelo menos 5 projetos. 5 projetos. Em vários setores. Que nós possamos dizer, pô, mas nós estamos ajudando a melhorar o país. Essa é a questão. O tema da Amanda nos conclama. Há ações internacionais, mas precisa de muito apoio nosso. Eles precisam de muito apoio nosso. Apoio de quem? Da academia. E a academia não pode, não deve e não vai ficar em berço esplêndido. Em berço esplêndido. Então, há uma necessidade em vários projetos. É interessante, também essa semana, já para o pessoal de Direito, eu estava trabalhando sobre integração regional e desenvolvimento, eu estava trabalhando com o projeto da IRSA. E no projeto da IRSA prevê expressamente a participação da academia para a questão da infraestrutura de integração na América Latina. Isso é outro tema que nós podemos e vamos trabalhar. São questões que nós devemos ter uma atuação firme. Não tem sentido, é claro que a discussão acadêmica ela é fundamental. Nós somos uma grande tábua redonda, a ideia de multiplicar o pensamento, ninguém é o dono da verdade, mas nós podemos ter, inclusive, alguns caminhos, alguns propósitos. E esta é a minha ideia para o ano que vem. Nosso último encontro vai ser a semana que vem, com o Congresso, finalizar as atividades desse ano, mas já antecipo a vocês quais são os objetivos para o ano que vem. Há várias questões a serem trabalhadas. E uma das questões vai ser no aspecto trabalhista. Então, conclamar a Amanda, o Steve, a trabalhar nesse setor. O Marcelo também, trabalharem nesse setor. Alguns aspectos da infraestrutura, alguns aspectos no aspecto de cultura e de educação. Esta semana, por causa da minha indignação do que está acontecendo com a lei do migrante, eu pedi ao Gustavo para ver como é que está a regulamentação dessa lei do migrante, porque nós temos trabalhado apenas com portarias, o que é uma coisa assustadora. Uma portaria criou, para vocês terem ideia, criou um novo modelo
de deportação sumária. É porque eles estavam preocupados com o Hezbollah. Espera aí, o Hezbollah é um partido legítimo. Então, esse é um problema que nós temos que prestar atenção para melhorar o país. Apesar dos pesares, vamos fazer projetos que sejam consistentes, anteprojetos que sejam consistentes. Então, aqui é o nosso propósito, para o ano que vem, pelo menos emplacar 5 anteprojetos e vamos ver, claro, transformá-los em lei. Vamos ajudar esse pobre Congresso que tem feito leis, como aconteceu agora, o projeto demagógico que foi aprovado no Senado, embora eu ache realmente algo de mau gosto, a injúria racial, acho algo de extremo mau gosto, mas uma coisa já tinha questão apenada, outra coisa é transformar isso no circo que está sendo transformado. Então, vamos colocar coisas sérias, né? Apesar de um Congresso da estatura que nós temos, com exceções, né? Da pequena estatura que nós temos, claro, com alguns luminares ali. Vamos ajudar? Vamos ajudar. Esta é a ideia. Então, alguns setores, vamos estudar, vamos montar, vamos fazer um projeto, ver da viabilidade. Existe todo aquele esquema lá no Congresso, da onde que nós vamos retirar a questão do recurso, o que vai questão da viabilização desses vários setores. Então, esse é o propósito para o ano que vem. Eu vou reiterar isto mais à frente, mas aqui vocês já sabem qual é a nossa intenção. Júlia, você teria mais alguma questão para reforçar? Não, professor, acho que não. Só lembrar todo mundo do Congresso, né? Prestigiar, mesmo que não estejam participando como presidentes de mesa ou nos GTs. Agradecer a Amanda pela apresentação, que foi muito, muito boa. Gostei bastante, muito boa. A Amanda é uma professora muito boa, né? E é isso. Eu posso dizer o mesmo. Eu ver a Amanda crescer, eu não posso dizer que eu não fique muito orgulhoso. Ela é questão exponencial. E, claro, lembrar a todos, pessoal, avisem para o pessoal se inscrever no evento, né, para poder, não é só para os alunos de vocês, façam a inscrição no evento, é gratuito, para poder assistir as palestras. Então, nós temos que divulgar o máximo isto. A divulgação tem que ser ao máximo. Para a semana que vem, temos aí o nosso congresso, finalmente, dos 22 anos do NEAD e 30 anos do Mercosul. E lembrar, então, os nossos propósitos para o ano que vem, reforçar. Parabéns, Amanda. Pessoal, hoje é sábado, não esqueçam que é dia de decisão, dia de decisão, todo mundo concentrado. Aqui e fora, né, tá a Nicole, eu tenho certeza que ela vai estar torcendo pelo nosso time, pelo Paraná, que é uma questão importante. Então, convidá-los para a semana que vem para o Congresso e lembrar que nós vamos fazer o teste também nessa terça-feira para os coordenadores, os mediadores. Tá certo? Pessoal, hoje, então, é sábado. A vocês o meu brinde e até o Congresso na sexta-feira. Tá bom? Alguns até terça, né? Um forte abraço a todos. Ailson, que bom que está aí. Um forte abraço, meu amigo. Até.